Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o edema no corpo, sobre o inchaço. O inchaço, ele pode acontecer só nas pernas, pode acontecer até os joelhos, até a coxa, no abdômen inclusive, né, fazendo ascite, a gente chama água na barriga ou ascite, pode acometer os membros superiores, pode acometer a face, tá bom? Então, o inchaço é um acúmulo de líquido nesse espaço subcutâneo, nessa parte mais superficial do corpo, e a gente observa um aumento do volume da pele, tá certo? Muito comum em membros inferiores. E as pessoas têm questionado muito por que os rins eles são tão importantes e são causadores de inchaço no corpo. Não existe só o edema renal, existe o edema provocado pelo coração, quando o coração não está funcionando como ele deveria, tá? O paciente então tem insuficiência cardíaca, então o coração não consegue bombear para todo o corpo, ele acaba extravasando de dentro do vaso para essa região do subcutâneo, provocando edema. Então, não é só o rim, tem o coração, tem o fígado ele produz uma proteína muito importante que é a albumina. Tá? Se você tem insuficiência hepática, o que você observa é que a albumina reduz e quem mantém o sangue dentro do cano, dentro do vaso, é a albumina. Então, a ausência de albumina no sangue, ou a sua redução no sangue, melhor dizer assim, o que acontece é extravasamento do líquido de dentro do vaso para a pele, para o tecido subcutâneo, provocando o edema. A alteração da tireoide, hipotireoidismo, ou seja, a tireoide não está produzindo os hormônios como deveria, também pode gerar edema. Mas vamos explicar assim, de forma grosseira, por que pacientes com insuficiência renal eles desenvolvem edema, tá? E isso acontece em fases mais tardias. Observe você, pense o corpo como um grande reservatório, tá? Se você bebe 2 litros de água, se você bebe 3 litros de água, né? Contabilizando não só água também, tá? Leite, café, suco, tudo isso que tem água, o que é que vai acontecer? Esse líquido ele vai ser aproveitado pelo corpo, tá? E o excesso desse líquido ele vai ser jogado na urina. As fezes ela tem um papel na excreção de líquido, tem, mas é muito pouco, muito limitado. Então, a grande maioria, mais de 99% do líquido do nosso corpo excretado do corpo é feito pelos rins. Agora pense, nós somos um reservatório. O rim desse paciente não está funcionando 100%. O que é que acontece? Você vai colocando água no reservatório, tá certo? O rim ele está funcionando 15, 20%. Ele só consegue jogar 15, 20% mais ou menos do excesso de líquido que você ingere. Então, se você ingere muito líquido, esse reservatório vai começar a transbordar. Então, o rim funciona como se fosse um sensor, onde ele percebe, existe excesso de líquido, vou jogar na urina esse excesso de líquido. Existe déficit por outro lado, né? Se existe déficit, o que é que ele faz? Ele segura, reduz a quantidade de urina, tá? Por isso que você vê urinas mais concentradas em pessoas desidratadas e urina mais diluída em pessoas que estão hiperidratadas, tá certo? Então, nunca esqueça, existem edema de várias causas e o edema renal, a grosso modo, é principalmente porque o rim, que é o sensor que joga o líquido para fora, ele não está funcionando em excesso. É por isso que, quando o paciente não tem insuficiência renal, a gente estimula, beba bastante líquido para evitar a doença renal, para evitar a desidratação, acaba prevenindo o cálculo renal, que é um fator de risco importante para a doença renal crônica. Mas, quando o paciente já tem disfunção renal e o rim dele não funciona como deveria, a gente começa a fazer a recomendação oposta. Evite o excesso de líquido, porque o rim não funciona a 100%, ele não vai conseguir jogar para fora esse excesso de água que você está ingerindo. Tá? A gente vê muito paciente que tem uma disfunção renal importante, procurando várias vezes o setor de emergência, porque ele não faz restrição importante de líquidos. Tá bom? Então, eu devo fazer restrição de líquido, eu devo beber muita água? Vamos lá, procurar o médico clínico, o médico nefrologista, um nutricionista, porque a depender do caso, você talvez precise beber mais água ou beber menos água, conforme o surgimento de edema. Pelo contrário, às vezes o que é que a gente faz? A gente até prescreve medicações que são diuréticos, para quê? Para que o rim consiga jogar para fora aquele excesso de líquido
que o paciente está ingerindo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, encaminha para mais pessoas, porque informações de saúde sempre é importante compartilhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.